Estamos aqui com a Kellen Rodrigues, ela é especialista em RH e eu sou Emerson Torman e apresento o podcast Assocíndicos DF. Kellen, eu queria primeiro te perguntar em que áreas, ou que ramificações do recursos humanos exatamente você atua. E aí, nesse caso também, já te pergunto, como que o síndico pode usufruir desse recurso, dessa área do conhecimento que você é especialista. Vamos lá. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Vamos lá. Emerson, satisfação estar aqui com vocês nessa estreia? Não sei se é uma estreia, esse momento também bacana aí de vocês. Bom, o Recursos Humanos é uma área que vem da administração. Tamanha foi a demanda da área de recursos humanos que ele meio que se desmembrou da administração. Então, recursos humanos, principalmente a parte de gestão de pessoas, trabalha com alguns, eu chamo de guarda-chuva, mas eu trabalho basicamente com recrutamento e seleção, que é a parte de contratação de colaboradores, de funcionários. Eu uso de coach para fazer o recrutamento, fica muito bacana, que são ferramentas que ajudam demais eu perceber qual é o melhor candidato adequado, a melhor vaga, o melhor perfil. Tem uma outra coisa que eu gosto também dentro de recursos humanos, que eu gosto muito, que é onde vai esbarrar a área condominial, que é a parte de treinamento e capacitação de colaboradores e equipes. É onde vai fazer esse cruzamento com a área condominial. E tem assim, posso falar mais um pouquinho? Claro. Pode? Aí tem umas outras abas dentro de recursos humanos, que é treinamento, essas palestras motivacionais para equipes, porque você precisa entender que tudo são pessoas. A sua empresa são pessoas, o seu cliente é pessoa, o seu fornecedor é pessoa, você vai negociar com outras empresas, então tudo são pessoas, então é esse gerenciamento. E aí, onde cruza novamente com essa área condominial? Certo. Porque dentro da área do condomínio você tem ali um verdadeiro celeiro de pessoas, então essa liderança, essa gestão de pessoas. Aí tu fez a segunda pergunta que eu já falei tanto que eu esqueci só a segunda pergunta, Emerson. Não, eu até agora me interessei em te perguntar uma outra coisa, Então porque os condomínios, geralmente, eles têm uma dificuldade, muitos deles, em ter o seu candidato a síndico, As pessoas não querem ser síndico, por qualquer motivo que seja. A gente percebe que alguns condomínios, então, vão para o mercado buscar esse síndico, esse gestor condominial. E aí eu queria saber de ti como que você pode ajudar essas pessoas que estão se candidatando a síndico, e como você pode ajudar o condomínio a procurar o perfil de síndico que eles querem para o condomínio deles. Que eu nunca tinha pensado nisso, mas agora me ocorre com tudo isso que tu falou. Podia ser uma forma boa, da gente melhorar o desempenho de quem está procurando um síndico profissional para assumir o seu condomínio de acordo com o perfil dele. Porque tem uma dificuldade nisso. Às vezes o síndico vai lá, se apresenta, mas aí na hora que ele assume o condomínio parece que o perfil dele muda. Porque uma coisa é você se apresentar, fazer uma autodescrição sua lá, fazer uma autoapresentação, mostrar o seu currículo, mas quem que avalia, quem é que sabe o perfil psicológico dele ou outras nuances dessa área? Na hora que ele assume o condomínio tem o seu próprio perfil, O condomínio é moldado pelas pessoas que moram lá. Mas aí ele muda, ele não vai atender àquela expectativa de quem está contratando. Isso é válido? Será que isso funciona? Vamos lá. Funciona a análise de perfil comportamental para síndico, eu acho que é um pouquinho diferente, sabe por quê? Porque depende de eu me candidatar, então depende de quem quer se candidatar. Eu acho que tem uma palavra assim, eu quero, Eu gostaria de melhorar o meu condomínio, eu tenho vontade de entrar como síndico para arrumar, pode falar palavrão? As besteiras, as M's que os outros síndicos fizeram, eu quero entrar para valorizar o meu condomínio, então acho que tem um verbozinho aí, que é o querer, O querer. Aí vem uma pergunta que tu fez, qual é o perfil? Aí é que entra um pouco do entendimento de pessoas. Se eu sou síndico, eu não trabalho para o condomínio, apenas o hardware, eu trabalho com as pessoas, para as pessoas. É onde você precisa se gerenciar e ter todo esse poder de convencimento. Então, quando você me perguntou, onde o RH, gestão de pessoas, inteligência emocional, toda essa parte se cruza dentro da área condominial, na hora de você ter a habilidade de conversar com pessoas. E como é que você conversa com pessoas? Você precisa ter uma oratória. Essa oratória, ela precisa estar um pouco mais aberta, ela não dá para ser, não dá ser pessoa muito incisiva. É claro que em alguns momentos você precisa ser incisivo, veja bem.
Estou falando determinados momentos, você precisa se impor com mais ênfase, mas de forma geral, como é que você vai controlar e conversar com, vou chamar de sócios, porque o seu condômino nada mais é que um sócio de uma empresa, que é só você que está ali dando a sua cara a tapa. Então você tem outros sócios que também têm o poder de voto, mas eles não querem executar. Quem executa é você. Então você tem que ter habilidade de oratória, de comunicação. Eu vou usar alguns termos que, tanto para o coach, para inteligência emocional, para PNL, a gente acaba conversando, que é a chamada comunicação não violenta, que de forma geral, o resumo do resumo do resumo, né? Quem sabe a história da girafinha aí sabe do que eu estou falando. O resumo do resumo do resumo é você entender a mensagem se abstendo da emoção. É complicado isso, claro que é. Por isso que são técnicas de você sendo testada a ferro e fogo, né? Um síndico é testado, gente, na assembleia, não tem jeito. Quando tá todo mundo muito nervoso, ele tem que ter aquela habilidade de saber conversar e pontuar todas as ponderações de todo mundo, saber ouvir. Então, oratória, linguagem corporal. Você imagina, eu vou falar para você assim, Emerson, eu tô calma, olha só a minha expressão corporal. Né? Ela tem que estar um pouco mais condizente com a velocidade da sua voz, com o tom da sua voz. É claro, como tem pessoas que elas são tão polidas que elas conseguem falar um palavrão com todo esse tom e falar, vai você passear para aquele lugar. E você até vai, porque eu estou usando um tom de voz mais ameno. Então, se bem que é difícil isso na hora do fogo cruzado lá na Assembleia, né? Tá todo mundo atacando esse síndico, né? Todo mundo acusando ele de alguma coisa ou querendo respostas que ele não consegue dar né, imediatamente para todo mundo. Ele acaba perdendo um pouco esse autocontrole, né? Ele não vai ter essa paciência toda, né? Nem todo mundo está preparado para sofrer pressão. Então, eu acredito que isso requer um pouco de treinamento, né? Um pouco de passar por essa instrução de como lidar com essa situação toda. E aí o síndico tem condições de fazer isso que você... Pensar nisso que você está falando e colocar em prática aquilo. Mas ele tem que ter a informação antes, treinar isso, entender qual a melhor solução, visualizando a situação que está ali, né? Ele tem que entender o momento e ajustar esse autocontrole dele. Que não né? é fácil. As reações, né? Porque a gente trabalha muito com emoção. A raiva é uma coisa que me ajuda, né? Eu, pessoalmente, eu sou movido pela raiva. Então, a raiva... Como é que tu canaliza essa raiva, Emerson? Na hora né? que eu estou numa situação de pressão, sei lá, estou sendo acionado pela justiça. A justiça está lá, o oficial de justiça lá batendo na minha porta. Eu sou movido pela raiva. Eu não tenho medo. O meu medo se transforma em raiva nessa hora e eu consigo lidar com essa situação. Mas na maioria das vezes a minha resposta, essa resposta assim muito imediata, às vezes me causa até problemas, né? Porque se eu responder na hora de uma audiência lá para o juiz de forma muito raivosa, é capaz ele me condenar ainda mais pelo que eu estou sendo processado. Aí né? é que tá. O sentimento de ira, ele é lícito. O sentimento, gente. Eu vou falar, olha só, essa câmera aí, né, moço? Ele falou que essa câmera aí, pra você, pra mim, lembrando, vale pra mim, vale pra você, vale pra todo mundo. O sentimento, ele é válido. A emoção é válida. Vale você sentir raiva, ira, ok. O que você precisa tomar cuidado é como você reage a isso aí. Porque eu não posso dizer pra você que eu gosto de todo mundo. Não, eu não gosto de todo mundo. Agora, como é que você reage frente a uma situação? Eu posso sentir raiva porque eu tô meio fechada, assim? Posso sentir raiva porque um condômino falou que eu sou ladra, que eu sou... Posso, ele tá sendo injusto comigo. Como é que você lida com isso é outra coisa. Você vai lidar com a reação, aí é que você pode trocar. Tem algumas coisas que eu preciso falar com o síndico. Tudo que é delegável são empresas. Eu acho isso fantástico. Mas tem coisa que não é delegável, Emerson. É como você conversa com seus condôminos. É como você está ali para resolver problema de condômino. Como você está ali para resolver BO. Porque se tu perguntar qual é o problema do síndico, ele não vai falar assim, sabe o que é? Não, nem vou falar. O nome da empresa dos elevadores que não vem. Não, ele vai lá e ele resolve. Então ele vai xingar o pessoal lá do telemarketing para resolver lá o negócio do elevador. O maior problema é a garagem. Não é a garagem.
São as pessoas que não respeitam, quer seja velocidade, quer seja furar e ir para outra vaga. Ah, o problema são as bicicletas. Não são as bicicletas, é quem está conduzindo a bicicleta no local errado. Qual é o problema, então, num condomínio? São pessoas. E ele tem que entender, então, de relacionamento interpessoal, por Então, exemplo. ele tem que entender da parte jurídica? Tem. Ele tem que entender, mas para isso ele contrata um advogado da área jurídica, assessoria jurídica. Sim, que é o cara especializado que Pronto. vai tomar conta Ele disso. po- Ele não aí tem que ele se preocupar delega- com isso. Aí ele delega para o jurídico. O jurídico, por sua vez, também vai ter que ter toda a habilidade teórica, mas não tem jeito. Ele Mas vai... via de regra o advogado ele já tem mais sangue frio assim para tratar essas coisas, em né? via de regra, Porque né? ele já na própria faculdade já treina isso para ele, né? Ou não, Ter né? um Eles pouquinho são- de paciência para tratar das leis, né? A gente sabe que algumas leis são meio rígidas, né? E vai ter uma resposta negativa. Sim, Mas ele já tem um treinamento, já o síndico não tem isso. Ele Não pode tem. delegar, como tu está dizendo. não dá. Tudo que não dá para delegar é você dentro de uma assembleia condominial. Isso não é delegável, você consegue delegar assim, ó. O presidente da assembleia, quem vai ser o redator, como é que fala? Não é o redator, é o secretário, É, o secretário. né? Vai fazer a ata. Aí a empresa, a administradora tá lá, coloca o slide, coloca tudo. Em mas na tese hora que- também a administradora ajuda o Ajuda. condomínio, o síndico, né? Inclusive nas assembleias, né? Eles mandam lá uma equipe lá para passar Mas a a hora que vem um apresentação, condomínio prestação de contas, tudo. rasgando o verbo ali, é onde você precisa estar com a sua habilidade da inteligência emocional um pouco mais apurada. Não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que ela é treinável. Com várias ferramentas, né? Acho que eu até comentei com você na última aula que a gente deu, né, Emerson, Depois você fala qual foi uma aula que a gente deu para o YouTube. Eu vou só sim, dar sim. umas 5, assim que eu falei de 5 ferramentas, então eu vou Isso. só dar o nome e depois você fala aí. Então eu falei assim, gente, você como síndico, é interessante você observar algumas coisas para compor esse seu gerenciamento como pessoas. Oratória, a comunicação, a linguagem corporal, como é que as pessoas se comunicam melhor. Então você precisa trabalhar toda a parte sensorial, vai para uma assembleia, põe uma assembleia igual aqui, gente. Nem vou falar o que tem aqui nesse copo, não é água. Café, óbvio. Óbvio. É um preto fresco passado no saco. Olha só, então, o que eu percebo assim em termos de assembleia? Você precisa acolher, a pessoa precisa chegar não assim para uma assembleia. Porque o assunto, geralmente, quem gosta de ir ou vai para um assunto porque está interessado naquele assunto. Imagina se é de aumento de taxa, a pessoa chega travada. E se você propõe tudo que é sensorial, um áudio com musiquinha ambiente, você prepara o ambiente com aqui, ó, degustação, você prepara com luzes, cadeiras, você deixa o ambiente mais acolhedor. Tende, olha só, você não acaba, você tende a diminuir toda essa parte de contendas, sabe? E quando você pegar alguém que está muito, muito conflituoso, você está com a mão travada, né? Fala assim, olha só o meu óculos aqui, Emerson. Ele está um pouco frouxo. O que você fez? Eu destravei a tua mão sem... Eu falei assim, por que você está assim? Está nervoso por quê? Por que você está ansioso? Eu não falei isso para você. Eu só fiz você descruzar a mão sem eu pedir. Então, quando você está num local como esse, você precisa acalmar, você fala assim, pega a caneta aí para mim que caiu. Mentira, não caiu nada, você deixou cair, você jogou. Então, eu falei sobre comunicação, oratória, falei sobre linguagem, e falei também sobre as chamadas linguagens de amor com viés para o condomínio. Então, eu usei alguns exemplos de você usar o presentinho, Dia das Mães, uma lixa de unha, um esmalte, para todas as coisas simples, gente. Para quem é qualidade de tempo, você precisa estar visível, marcar que seja. Toda quinta-feira é café do síndico. Toda quinta-feira você está lá visivelmente na área externa ou então, visivelmente, aquela pessoa que de palavras positivas, você está sempre conversando, dialogando com pessoas. Então, eu usei as 5 linguagens de amor e usei mais uma que eu estou esquecendo. Eu usei 5 ferramentas, gente. Vocês vão ter que acessar, então, Acessem a aula. lá o canal do Foco Nacional, no YouTube. Nós temos lá 3 aulas já. Nós já colocamos... Não, a terceira aula é segunda-feira agora. Para quem quiser ainda dá tempo, inclusive, de se inscrever. Assiste lá a aula completa da Kellen, está lá disponível para quem quiser iniciar o curso de síndico. E nos acompanha lá, acompanha você, vai saber um pouquinho mais do que a gente está falando aqui. Né? Aqui é só para a gente entender, né, que existe um caminho que é o caminho da relação interpessoal. Inclusive, eu me lembro, você assistiu alguma vez a palestra do Hélio Paes Leme? Sim. Nossa, eu achava tão legal aquela
palestra Dinâmica dele, isso, aham. a dinâmica dele, ele apresentava sempre um livro que era do Dale Carnegie, Como fazer fazer amigos e e encantar encantar pessoas. Que hoje virou uma escola disso. Exatamente. Então, Aham. ele sempre indicava esse livro e agora, claro, eu sou obrigado a indicar o teu livro, que como é que é o nome? É os Tem que falar donos, as as donas da P toda. As donas É, a da... gente não pode falar o que Não, não é falei. realmente, porque senão o YouTube nos coloca lá para baixo. Então, mas dá uma olhadinha lá, verifica o teu livro, encontra na internet, direto com você. Vamos lá. As Donas da P toda, eu vou dar um brevemente. São 34 capítulos, no qual são 34 mulheres, ou seja, em coautoria. Cada capítulo uma mulher. O meu capítulo é o capítulo 32, porque está em ordem alfabética, Emerson. Então, meu nome é com a letra Q, então é Kellen. Então, são 34 histórias. Eu ia começar a falar sobre RH, que é a minha área de atuação, mas a RH se mistura com tudo, gente. Inteligência emocional, ferramentas de coach, tudo isso eu uso, né? Mas não falei disso não, então vocês vão ter que ver. Para comprar tem que ser comigo. Entra lá no meu Instagram. Depois vocês colocam aí, tá? Kellen Rodrigues, _ gestão. E lá no Instagram tem Linktree. Aí vocês percebem onde vai estar lá a aba para falar sobre o livro. Com relação... me permita usar um tema que eu acabei de lembrar. A gente vai dar só o resumozinho que a gente falou na aula sobre quando você conhece o seu condômino. Quando você conhece o seu condômino, você tem a tendência a oferecer serviços ou... Porque tudo aquilo que você traz proximidade, você traz uma certa, não é intimidade de intimidade, não. Quando você traz essa proximidade, a relação mais amistosa, tende a diminuir as brigas e conflitos entre vizinhos. Então, você imagina que nós dois temos filhos pequenos, são crianças, e a gente acaba descendo, Emerson. Se a gente desce, a gente cruza lá embaixo, a chance de eu reclamar de você, a chance de eu escrever no livro de ata, ou então ligar lá no síndico para reclamar do meu vizinho fazendo barulho, alguma coisa, diminui. Porque quando eu for cruzar com você lá embaixo, eu vou falar, ô amiga, amigo, né? O seu filho, poxa, a gente tem que conversar. Então, essa fomentação de atividades sociais. Então, se o seu público é maior, majoritariamente são crianças, promover, sei lá, eu lembro que eu dei um exemplo assim, síndico mirim. Se são adolescentes, você promover eventos de envolver a família. Ou tem pets, né? Do adolescente, eu lembro que eu falei sobre talentos. E se você tem... Aí é um assunto fantástico. Se você tem, na sua maioria, condôminos que tem muito pet, por que não você não faz uma parceria com o pet do lado todo? Eu tô inventando, gente. Tô aqui, ó, um brainstorm. Junto, olha, ou pet, ou o seu furgão pode vir para cá. Ou então, como tem no antigo condomínio que eu morava, tem pet dentro do próprio condomínio. Claro, você está promovendo a qualidade de vida. Tem condomínios clube que tem, inclusive, cabeleireiro. Cabeleireiro, ótimo. Tem vários ambientes comerciais, tem até a academia, tem lá o personal training, que, né, tem um professor de educação física que atende lá na academia. Então tem o pessoal da academia, o pessoal dos pets, o pessoal do cabeleireiro, né, o pessoal do churrasco. E cada um, eles são corporativistas. A galera da bagunça do churrasco do sábado, do domingo... Mas aí, voltando pro teu livro, a partir dali você consegue entender essas relações, e aí é isso que eu queria entender. No meu livro? Que você estava falando justamente do teu capítulo e emendou essa história. Vamos lá, vou voltar ali. O meu livro não é sobre RH. Quando eu finalizei, quando veio a data limite da editora, eu estava com ele pronto, Emerson. Pronto, tá aqui meu capítulo. Sobre RH, o capítulo está prontinho no meu computador, principalmente dando dicas de como você se comportar dentro de uma entrevista de emprego, tá? Esse meu capítulo tá prontinho lá, tá lá. Terminei de ler e aqui era a data limite. Eu falei, cara, eu não quero falar disso aqui, não. Mudei de assunto. E eu trago luz sobre uma sombra na minha vida. Então, uma temática é uma luz sobre uma sombra na minha vida. E eu acho que é bem interessante. Quem não conhece, é um lado pessoal. Então, eu trouxe um assunto que não tem nada a ver, que é isso aqui, ó. E quem leu fala assim, é surpreendente. A leitura é muito dinâmica, porque como são 34 capítulos independentes entre si, você pode ler o capítulo 3, que não tem problema nenhum. Sim. Você vai para o 34. Então, é uma leitura bacana para quem não tem o hábito de ler um livro de 240 e poucas páginas. Então, você não precisa ler 240 e poucas. Você lê um capítulo de 3, 4, 5 páginas e você... tá, ok, desperta e vai.
Então, não é sobre RH, não é sobre condomínio, é sobre uma temática pessoal. Mas que ajuda a pessoa, então, a ter ideias, Nossa, né? muito. Você lê o livro todo. Eu vou tenho voltar certeza, aqui. e, claro. Você vai ter que comprar. Eu não vou dar de presente. Quem Não, quiser vai ter que ótimo. falar comigo. Não vou dar de presente porque eu já dei bastante. Presente. Legal. Já dei bastante presente. Maravilha. Não, fico Aí- feliz que pelo menos as pessoas, né, têm condições de parar um minutinho, que a vida é tão, né, ainda mais vida de síndico, é tão conturbada, né? Às vezes a gente não tem tempo para nada, tá lá tomando banho, já tem gente tocando o porteiro para querer atenção, né, por qualquer motivo no condomínio. Mas eu imagino que tem pessoas que ainda têm um minutinho, conseguem tirar um minutinho da sua vida lá para ler um livro, né, ler um Tem, capítulo, ler e seguir em frente, né, aprendendo coisas e incorporando esses aprendizados na vida de síndico, que eu sei que é muito difícil. Eu só fui síndico uma vez e não quero nunca mais, mas eu acho eu que quem entra continuo síndico, contribuindo, porque eu continuo trabalhando nos condomínios, né, só que na área de engenharia, que é a minha área. Sim. Né? E atendo muitos síndicos, e a gente sabe que realmente administrar vários assuntos ao mesmo tempo é muito difícil. Você sabe que eu acho que é um grande crescimento a nível pessoal. Eu acho que vai ter síndicos que, quando eles entram, nunca mais eles saem os mesmos. Porque eu acho que eles têm um ganho pessoal. Tenho certeza que eles têm um ganho profissional também. Só que, é claro, para algumas pessoas basta uma experiência. Para outros, eu acho que eles se encantam e quando eles descobrem, nossa, eu adoro pessoas, eu permaneço na sindicatura. E não, me cansei, bastou uma candidatura e foi suficiente. Mas eu acho muito válido, como fosse condomínio, se alguém colocasse assim como regra, tem que fazer sistema de rodízio. Imagina se todas as unidades tinha que ter um representante para você entender que às vezes aquela história de fazer assim uma tempestade, um copo d'água, tem coisas que você pode resolver com tão menos desamor, com tão menos desavença, com menos atrito, né? Se todo mundo fosse um pouquinho síndico uma vez na vida, mas eu acho que quem entrou pode dizer assim, eu fui síndico, eu aprendi muito. Alguém aprendeu sobre PowerPoint, alguém aprendeu a mexer em planilha de Excel, o mínimo. Alguém aprendeu sobre organização de documento, alguém aprendeu sobre legislação. Você fala assim, nossa, depois que você deixou de ser síndico, você começa a observar a data de validade de hidrante. Depois que eu entrei nessa área, Emerson, eu não consigo entrar em algum local, se tem um hidrante, eu já olho para a data de validade. Tem algumas coisas que você fica nesse resquício do aprendizado, você fala assim, nossa, será que a manutenção desse elevador está em dia? Será que o seguro do A gente passa a observar tá mais, né? A gente aprende muita coisa e acaba observando sempre. Então, você fica sempre antenado a tudo. Você passa a olhar os balancetes. Eu sou conselheira hoje lá. Eu sou conselheira. Vou perguntar para o IA como ser uma boa conselheira. Vou perguntar para a inteligência artificial. O que eu tenho que olhar no balancete? Só que eu fico olhando tudo, gente. Até a conta de água, se aumentou, se diminuiu. Eu olho. Isso é bom, né? Porque as pessoas têm que fazer isso mesmo, né? A gente tem que controlar as coisas que estão acontecendo à nossa volta, né? Não ser alheio. Aquela velha questão, quem não participa não pode depois reclamar das decisões que os outros tomaram por ela, né? É o que acontece geralmente nas assembleias. E falando nisso, né, infelizmente a gente tem que acabar o nosso programa. Teremos outras O de oportunidades, hoje, com espero. certeza a gente vai voltar, mas fica aqui o convite para vocês acompanhar o nosso canal na internet, o nosso site, né, o associindicosdf.com.br. E lá vocês vão encontrar mais sobre a Kelly, inclusive vão assistir lá a aula que aconteceu na sexta-feira, na segunda-feira agora passada, né, a segunda-feira dessa semana. E na próxima segunda a gente tem a terceira aula e vocês estão convidados a se inscrever, a participar com a gente, mandar sugestões de temas e inclusive de palestras que vocês gostariam de ver no nosso curso. E a gente fica à disposição. E o podcast também está à sua disposição. Quando você quiser voltar aqui, trazer algum outro convidado, alguma autora do seu livro lá que você achou interessante. É do Brasil todo. Aí, tem mulher de Brasília. A gente está aqui esperando a tua presença. Tá, então eu vou Muito encerrar. Obrigado. Peraí. Me permita, me dá um segundo. Me permita encerrar apenas, não é cantar. Eu vou recitar a música que a gente cantou no curso. Legal. Só um trechozinho, não vai ser o verso todo. Então, eu vou recitar a música Pais e Filhos. E a hora que eu finalizar, eu vou olhar para ti e tu dá tchau. Tá bom. Tá bom?
Recitação. É preciso amar as pessoas, como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade, não há. Obrigado. Boa noite, bom dia, boa tarde. Até mais.